Tem muito de Deus para a nossa vida hoje aqui. Que bom que você veio. Quando você vem para a casa de Deus, para um lugar de adoração, em plena segunda-feira à noite, você está dizendo: Deus, não é que eu sou desocupado não, mas é que o Senhor ainda é minha prioridade. É um esforço, eu reconheço isso, né? Deus abençoe de verdade, pastor Josimar, pastora Beta, toda a sua casa, sua família. Deus abençoe, é uma honra, viu? Tom Carf, Deus te abençoe. É uma honra, uma alegria podermos estar juntos aqui nessa noite. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Poucas vezes eu tremi tanto. Estou me lembrando de quando eu tinha 16 anos. E fui ministrar pela primeira vez, fui trazer uma palavra pela primeira vez. E ali eu tremia porque era a minha primeira vez e eu não tinha a menor noção do que poderia acontecer. Nunca tinha feito aquilo, não havia referência alguma de o que poderia acontecer no desenrolar e na entrega. E hoje, depois de 18 anos, eu me sinto exatamente igual àquele dia, hoje, aqui e agora. Igual. Porque depois de um tempo caminhando, você começa a ter algumas experiências, né? E elas vão te dando um pouco mais de confiança para saber o que acontece quando você abre o texto, quando você vai ministrar a palavra. Então você vai tendo uma referência do que já aconteceu, do que Deus já fez, do que pode ser que aconteça diante daquele texto, né? Você já começa a ter um pouco de noção qual é o reflexo da igreja ou a interação dos ouvintes. Se a mensagem for um pouco mais disciplinatória, tem dia que a gente mesmo diz: eita, Deus me dá graça que hoje vai arrochar, e arrocha para todo mundo, né? E tem dias que você já imagina o que vai acontecer, porque você reconhece, você pensa assim: nossa, Deus me confiou um diamante, Deus me confiou algo que com a sua graça será inevitável um retorno de alegria, de celebração, de júbilo, de festa. Isso, com o passar dos anos, você acaba tendo uma prévia leitura, sem nunca saber qual será o resultado definitivo. Porque eis o único ofício da vida de qualquer homem e mulher que deseja servir a Deus nessa área, que você jamais terá domínio sobre o resultado, jamais. Porque depende exclusivamente da vontade dEle. E ninguém tem controle sobre a vontade de Deus. Então todo aquele que ministra, seja o louvor, seja a palavra, seja um conselho, seja uma oração, ele vive uma fé na certeza de que o resultado ou a resposta daquilo depende exclusivamente de Deus. E a soberania de Deus não permite a gente estabelecer uma métrica do resultado. Como assim? Vai dar X, vai dar Y, não. Na equação de Deus, o resultado sempre é o X, né? A incógnita, você não sabe. Deus é soberano e o texto é claro acerca dessa característica dele como Deus. Ele faz o que ele... E isso complica a vida de quem depende dele. Você está conseguindo compreender o que eu estou falando? E Camila, por que você está falando isso? Porque hoje eu estou numa situação complicada. Complicada como quando eu tinha 16 anos e naquela época eu não tinha absolutamente nenhuma referência. Mas 18 anos se passaram e agora eu tenho algumas lembranças, mas me parece que nessa noite Deus as reputou a nada. Porque havia tantas coisas das quais eu podia me apoiar nessa noite para ter um vislumbre do que eu poderia fazer e de como eu poderia ser útil. E Deus pegou toda a seleção desse acervo de anos, de textos, de mensagens e fez assim, ó. E eu disse: não faça isso comigo, não. E ele disse: hoje, se você quiser ir, vá como uma pregadora. Mas se você quiser que eu te envie, seja profeta. E ser pregador é muito bom,
mas não foi nem isso que me fez escolher a opção 2. Foi quando eu discerni, ele pode até permitir que eu chegue, mas na segunda opção ele está dizendo que vai comigo, que me envia. Então eu estou tremendo, porque é de hoje para agora. Daniel capítulo de número 10. Não espere retórica, não espere oratória, não espere técnica. Eu de verdade não espero nem que você espere nada de mim, porque hoje eu estou esperando só dele. Espere dele. Há de Deus uma palavra àqueles que estão ao alcance da voz profética nessa noite. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 10. Versículos de número 7 em diante. Essa água é minha? É? Ninguém botou a boca nesse negócio aqui não, né? Diz assim o texto: só eu, Daniel, tive aquela visão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas caiu sobre eles um grande temor e fugiram para se esconder. Fiquei, pois, eu só e tive esta grande visão, e não restou força em mim. Desfigurou-se a feição do meu rosto, e eu não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o rosto em terra, profundamente adormecido. Olha para o teu irmão e diga assim: desmaiou. É isso aí, ele desmaiou. Certa mão me tocou e fez com que me levantasse, tremendo sobre os meus joelhos. Tremendo, se levantou com muita dificuldade, porque não se levantou por espontaneidade, levantou-se porque o anjo o colocou de pé. Então ele tremia e batia os joelhos um no outro, tentando manter-se de pé. E sobre a palma das minhas mãos, ou seja, se levantando, e disse: Daniel, homem muito amado, atende as palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque te fui enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, pus-me em pé, tremendo. Somente até aqui, diga amém. Amém. Deixa eu só refrisar aqui a parte final. Pus-me em pé, tremendo. Complete aí se a sua versão for semelhante. Pus-me em pé, tremendo. Pus-me em pé, tremendo. Então ele conseguiu, ele ficou de pé, mas ficou como? Estava tremendo, mas estava? Estava tremendo, mas estava? No 3 você vai liberar uma palavra de ordem profética para alguém aqui nessa noite, ok? Quando eu disser 3, você vai dizer assim: aguenta de pé. Calma que eu não contei até 3 ainda. Quando eu disser 3, você vai liberar essa palavra para a vida de alguém hoje aqui. Você está sendo boca de Deus ao fazer isso nessa noite. Você vai dizer a essa pessoa: aguenta de pé. E o que, Camila? Já já a gente vai desenrolar, mas por hora só dê a essa pessoa essa certeza. Eu conto 1, pegue na mão de alguém agora. Eu conto 2, não faça isso com a mão meio fria, porque já é constrangedor segurar a mão de alguém. Se você fizer isso de maneira requenguela, ele fica ansioso para soltar.
Então aperte a mão firme e faça essa pessoa perceber que ela sentou-se ao lado de alguém que não veio fazer uma social nessa noite. Que ela está sentada ou de pé ao lado de um profeta, de uma profetisa do Eterno. Que Deus colocou essa pessoa com uma palavra de Deus em seus lábios para levantá-la, para inspirá-la. 2,5, prepara, dá um apertãozinho. Olha para ela, no 3 você vai dizer: aguenta de pé. 3, libera. Repete de novo e diga: aguenta de pé, de pé. Vai tremer, mas vai ficar de pé. Vai sacudir, mas vai ficar de pé. Não vai ser fácil, mas você vai aguentar de pé. Fica de pé. Oh, glória aos que estão de pé. Podeis assentar. Glória a Deus. Aos que estão de pé, aguentem. Aguentem de pé. Glória a Deus. Durante a trajetória do profeta Daniel, esse grande homem de Deus, que cresceu tanto na Babilônia, ele vai deixar para nós ao longo da sua trajetória lições que são importantes e indispensáveis nesta noite. Me parece que Deus reuniu nessa noite aqui os escolhidos a quem Ele confiou uma visão. Não são aqueles a quem Deus deu o poder de enxergar, são aqueles a quem Deus confiou uma visão, ou seja, a capacidade de enxergar além daquilo que está diante dos seus olhos no momento, a capacidade de ver o que acontece depois das circunstâncias e dos dias difíceis, a capacidade de acreditar que tem algo além, algo a acontecer depois do que já aconteceu, algo a viver depois do tanto que sofreu. Enfim, gente que consegue enxergar aquilo que ainda não existe, porque não depende das circunstâncias favoráveis, para crer que esse futuro está próximo e em tempo oportuno se tornará presente em sua vida. E eu tenho essa impressão, eu tenho essa certeza, para falar a verdade, que Deus reuniu aqui nessa noite gente de visão. Gente a quem Ele quer dar uma estratégia de continuidade. Porque o mais difícil não é ter uma visão, é suportar a realização dela. É esperar até o dia do cumprimento, quando ela deixa de ser uma visão e se torna uma realidade em sua vida. E a visão, ela tem um poder de, ainda que não seja a realidade presente, ou seja, sendo um vislumbre do futuro, ela tem o poder de mexer com toda a nossa estrutura. É por ela, na verdade, que a gente caminha. Tanto que quando temos a oportunidade de estar em lugares de extrema escassez, onde não há perspectiva e, consequentemente, expectativa alguma de vida e futuro, o que mais assombra quem tem uma vida saudável, quem tem esperança e vislumbre de um futuro melhor, diante dessas pessoas que moram em lugares de extrema escassez, onde toda a sua vida é limitada por aquilo que está acontecendo agora, visto que eles não têm referência alguma de sucesso à sua volta. Alguns porque não têm nem mesmo televisão que lhes ajude com a arte, com o lúdico, a sonhar alguma coisa que está a acontecer. Outros que porque também não têm nenhuma referência humana, de ninguém próximo, que dê a eles a inspiração de que se alguém conseguiu, essa pessoa também pode conseguir. Fazendo a obra missionária, eu já tive a oportunidade de entrar em lugares onde o que mais me assustou não foi a escassez de comida, não foi a escassez de bebida, por mais escasso que fosse. O que mais me assustou foi olhar para crianças de 7 anos que ainda não fazem cálculos sobre a vida. Quando você pergunta, por exemplo, para uma criança o que ela quer ser quando crescer, ao te responder, por exemplo, que ela quer ser astronauta, ela não faz a conta de quanto estudo, ou de quantas faculdades, ou de quanta ajuda será necessária até que ela consiga viver a realização disso. Então, isso torna o sonho para ela algo extremamente possível agora, enquanto ela tem 7 anos. Quando você pergunta, por exemplo, para uma criança que lugar que ela quer conhecer, e ela fala sobre um parque temático famoso, ou sobre um lugar que ela quer ir, ela não sabe nem quanto o pai dela ou a mãe dela, quem sustenta ela, ganha de salário. Ela faz essa viagem no pensamento dizendo: eu quero conhecer tal lugar, porque o sonho ele encurta o percurso.
E ele não faz a pessoa medir o cálculo para chegar até lá, ele só faz essa pessoa ver a realização da chegada. E uma das coisas que mais me impressionou nesses lugares de extrema escassez, não era a falta do recurso, mas até em decorrência do recurso, ou da falta dele, e a falta de inspiração para ver, para sonhar, enfim. O que me espantava era olhar para crianças de 6, 7 anos de idade e perguntar para elas, na tentativa de puxar uma conversa, e dizer assim, o que você quer ser? E ela não ter resposta alguma, porque ela não acredita que ela seja alguém e que ela possa ser alguma coisa. Você olhar às vezes para alguém e perceber que a crença da limitação não está só no recurso, mas está no pensamento. Por exemplo, esses dias, junto com uma amiga, ela olhou para uma dessas crianças e querendo saciá-la, visto que ela não tinha possibilidade de recurso algum, mas essa amiga que estava presente podia dar o recurso, ou seja, a realização de qualquer sonho, de um brinquedo que ela tivesse, olhou para ela e disse assim, o que você deseja ter? Fala um presente que eu quero trazer para você, na próxima vez que eu vir aqui. Ela devia de ter uns 8 anos de idade mais ou menos, e aí ela disse assim, ela não conseguia responder, e aí a amiga insistia e dizia assim para ela, qualquer coisa, uma boneca, uma bola, o que você quer, o que você fala que a tia vai trazer para você, o que você quer, escolhe alguma coisa, uma coisa que você gosta muito. E ela dizia, o que você trouxer tá bom. E olhando para os olhos daquela criança, você não via que era uma humildade disciplinada ou uma virtude espontânea, mas o que havia ali era a falta completa de qualquer expectativa de que alguma coisa boa ou que valesse a pena poderia acontecer com ela. O que você via ali era uma criança se comportando como adulto, como quem diz, eu não quero ter expectativa de nada porque eu nunca soube o que é ter alguma coisa. Então eu não posso gastar o restante que eu tenho de vida acreditando em algo que eu não sei se vai acontecer. Porque a carga que eu tenho, a energia que eu tenho, a vontade que eu tenho, ela precisa me dar condições de viver na realidade que eu vivo. E essa realidade roubou de mim qualquer possibilidade de sonhar. E naquele dia a lição foi nossa, a lição foi dessa minha amiga, que olhando para aquele cenário percebeu que a gente não bastava chegar ali com comida, com roupa, com água, com brinquedo, mas com a única mensagem. Oh, alguém já começou a entender aqui. Que tem o poder de resgatar qualquer pessoa de qualquer lugar. E eu vou repetir, esta mensagem tem o poder de resgatar qualquer pessoa de qualquer lugar. E eu sinto a autoridade de Deus para liberar isso novamente. Esta mensagem tem poder para resgatar qualquer pessoa de qualquer lugar. É o verbo vivo que se fez carne, é a mensagem da cruz, é a mensagem do evangelho, é aquele que não está limitado a tempo, espaço ou circunstância, é aquele que, como disse João, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele tira o homem do monturo e coloca para se assentar em meio aos príncipes. Ele escolheu uma sociedade que era considerada um vermezinho, do qual ele mesmo reconhece sua pequenez acerca de Israel, dizendo, ó, vermezinho de Jacó. E o que ele fez com ela? Ele disse, tu não serás mais cauda, eu te ponho por cabeça. Ele é aquele que tira as escamas dos olhos, não só de quem não tem perspectivas, mas como tem as expectativas erradas, como Saulo no caminho de Damasco. Depois que ele encontrou Jesus, se tornou o maior missionário, visionário, transcultural da igreja. Por quê? Porque ele compreendeu e ele discerniu que havia algo além das perspectivas e da expectativa que ele já tinha. Então, Camila, sobre o que você quer dizer hoje? Eu não quero falar apenas